Olá, vamos dar início à nossa aula sobre ondas do curso de Física Ondulatória do Cefet-RJ Campus Nova Friburgo. Tá? Essa aula que está sendo oferecida no formato remoto. Então hoje nós vamos discutir a equação da onda, sua solução e reflexões com extremos fixos e livres. Vamos lá. Bom, para discutir a equação da onda, como eu falei na aula passada, nós poderíamos obter a equação da onda através do limite de infinitos osciladores acoplados. Mas, como é a primeira vez que nós estamos vendo essa equação da onda, eu acredito que essa abordagem que a gente vai usar, ela é mais física, né? Ela tem assim, um apelo físico bastante interessante para a gente poder usar. Tá? Então, por isso eu vou seguir essa abordagem a partir de estudar a dinâmica de um elemento da corda. Tá? Então, vamos considerar aqui uma corda, como aqui eu só estou representando um pedaço dela, né? Ela se estenderia desde menos infinito até mais infinito. Tá? Então, vamos considerar aqui uma corda tensionada que tenha densidade ρ, por exemplo, e esteja sujeito a uma tensão T. Tá? Bom, para descrever o movimento dessa corda, nós vamos precisar de duas variáveis. Uma delas para acompanhar um elemento da corda, né, um pedacinho dela, ou seja, uma coordenada x, e outra para acompanhar o que acontece com esse pedacinho ao longo do tempo. Então a gente vai precisar de duas variáveis, x e t, para representar a nossa onda. Tá? Tradicionalmente, essa função que representa uma onda, né, ela é chamada função de onda, e a gente representa pela letra psi, como está aqui. Então, o que essa função faz? Ela descreve a altura, né, de algum elemento da corda em função do tempo, ou descreve a própria corda em função da posição e do tempo, como eu estou sugerindo aqui. Como que nós vamos trabalhar então? Vamos analisar, né, um pequeno elemento infinitesimal e ver quais são as forças que atuam sobre ele para poder aplicar a segunda lei de Newton. Então eu peguei esse pedacinho da corda aqui, e estou fazendo uma ampliação aqui embaixo, né? Então nós teríamos uma extremidade esquerda desse elemento infinitesimal, a extremidade direita, né? Essa extremidade esquerda eu estou acompanhando através da variável x, né? Alguma posição genérica da corda, e a outra extremidade estaria, né, em uma posição x mais dx. Tá? Então, um pouquinho mais para frente a gente poderia pensar nesse caso. Aqui estaria o comprimento desse elemento, eu vou chamar de ds, e a diferença de altura, né, da corda na posição x mais dx seria dy. Lembrando que essas alturas, né, seriam descritas pela própria função de onda num dado instante de tempo. Então, essa altura daqui, ela seria psi de x e t. E essa outra altura daqui, né, seria psi de x mais dx, porque agora está calculado nessa posição, no mesmo instante de tempo. As forças que atuam aqui nesse caso são a tensão no lado direito, né, que tenderia, por exemplo, a levantar esse elemento da corda, e a tensão do lado esquerdo, que nesse exemplo aqui em particular tenderia a abaixar esse elemento da corda. Tá? Essas tensões fazem ângulos diferentes com a horizontal, então esse aqui faria um ângulo θ2, desculpa, e aqui faria um ângulo θ1. Ok? Bom, essas tensões aqui, né, a gente já vai argumentar que, apesar de terem direções aqui diferentes, né, elas vão ter o mesmo módulo na aproximação que a gente vai usar. Tá? Então, se for o caso, deem um pause nessa parte do vídeo, tentem entender bem esta figura, porque ela vai ser fundamental para a nossa dedução. Tá certo?
prosseguindo aqui, né? Se nós considerarmos que a resultante só tem componente vertical, né? Nesse caso, a segunda lei de Newton vai ter uma expressão bastante simples para a gente. Mas isso não é absurdo de se imaginar numa corda que está bastante tensionada, ou como quando nós vimos osciladores acoplados, né? Mesmo naqueles exemplos que a gente viu no Algodu, né? As partículas realmente elas tinham um movimento ali mais vertical, né? E não tinham movimentos horizontais. Tá? Então, numa corda bem tensionada, onde a gente não tem a propagação de onda longitudinal, né, ao longo da corda, essa é uma aproximação bastante razoável. Então, nós vamos ter que essa componente vertical, ela vale, pela segunda lei, seria, né, essencialmente um MA. Então, a massa que vai ser dada pela densidade da corda vezes o seu comprimento ds, e a aceleração, né, no fundo, é a derivada segunda do psi em relação ao tempo ao quadrado. Tá? Porque lembre-se, o psi ele acompanha a altura dessa corda, né? Então a derivada primeira seria a velocidade vertical naquele ponto e a derivada segunda é a aceleração naquele particular ponto, né? Bom, então, o que a gente vai precisar fazer agora é descobrir quanto vale essa componente vertical da força. Se nós desprezarmos a força gravitacional, né, frente à tensão, como é comum numa corda bem tensionada, de um instrumento, por exemplo, isso não é verdade num fio pendurado num poste, né, porque ele tem aquele formato característico da curva catenária, mas numa corda de instrumento bem esticada, isso é bem razoável. Então, nessa aproximação, nós teríamos que essa componente vertical ela vai ser simplesmente a projeção vertical do seno lá na extremidade direita, né, que eu já vou voltar para a gente ver, menos a projeção da tensão na extremidade esquerda. E na vertical, na horizontal, só por completeza, eu vou botar aqui vale 0. Voltando aqui, né? Então a gente está dizendo que essa componente aqui horizontal vai se cancelar essencialmente com essa daqui. E a vertical vai ser a projeção de T2 ao longo da direção vertical, ela vai então com seno de θ2, né? E aqui a projeção de T1, ela vai também com seno, só que agora de θ1. Foi exatamente o que a gente escreveu aqui embaixo. Só para reforçar também, né? Eu já tinha meio sugerido, mas nós consideramos que o módulo das tensões é igual. Tá? Bom, aqui nós vamos trabalhar também na chamada aproximação de pequenos desvios verticais. Né? Então o desenho que eu mostrei ali no começo, ele é um tanto exagerado. Okay? Nós não vamos ter uma barriga provavelmente tão pronunciada quanto aquela que eu representei. Era só para a gente ter uma ideia. Tá? Isso por quê? Porque num instrumento tradicional, né, a corda não sofre desvios tão grandes comparado com o comprimento dela. Tá certo? Então, nessa aproximação, esses ângulos de inclinação das tensões vão ser pequenos e nós vamos poder aproximar seno de θ por tangente de θ, essencialmente. Nessa aproximação, nós vamos então reescrever essa componente vertical como sendo t, antes era seno de θ2, agora vai ficar tangente de θ2, menos t, antes era seno de θ1, agora ficou tangente de θ1. Nessa aproximação, nós podemos escrever ainda essas tangentes como sendo a derivada da função de onda em relação a x naquele particular ponto. Tá? Então, nós teríamos aqui que t vezes a tangente de θ2 vai ser substituído por t vezes a derivada de psi em relação a x, calculado em x mais dx.
tá? Porque seria nesta posição daqui. E para t tangente de θ1 vai ser substituído por t derivada do π em relação a x aqui na posição x no caso, tá? Nessa posição x genérica. Bom, e o que nós teríamos aqui? dρ(π), dρx é uma função da posição. E aqui nós temos essa função calculada em x mais dx, menos essa mesma função calculada em x, tudo isso num intervalo em que dx é pequenininho. Então eu poderia imaginar aqui, né, multiplicar em cima e embaixo por dx, e o que ficaria aqui dentro, dividido por dx, né, com dx indo a zero, é essencialmente a derivada dessa função em relação a x. Então não é difícil de se convencer que essa componente vertical da força vai ser t vezes a derivada segunda do π em relação a x vezes dx. Tá? Onde aqui seria esse termo aqui dividido por dx, e eu preciso então multiplicar aqui por um outro dx para poder ficar tudo consistente. Tá? Bom, ainda nessa aproximação de pequenos desvios verticais, né, nós vamos considerar que esse ds, né, o comprimento desse elemento infinitesimal, ele é essencialmente igual ao dx, né, porque a gente não vai se deslocar muito na vertical, e isso vai poder nos permitir substituir aqui onde está dx, a gente vai poder escrever ds. E voltando então à segunda lei, né, nós vamos igualar essa força aqui ao ma, nesse caso, e isso vai fornecer que t vezes dρ2π dρx ao quadrado vezes dx, é exatamente o que eu tenho aqui em cima, né? É a componente vertical da força, isso menos ρdx, aqui é essencialmente a massa desse elemento, era ρds, nós substituímos aqui por ρdx, vezes a aceleração, que nesse caso é a derivada segunda do π em relação a t ao quadrado. Isso vai ser igual a zero. Essa é a aplicação da segunda lei de Newton. Isso então nos leva à famosa equação da onda, que tem a seguinte forma. Aqui a ideia é essencialmente cancelar esses dx, né? E com o que sobra, a gente deixaria, dividiria todo mundo pela tensão, né? Por esse t. E aí vai ficar dρ2π dρx quadrado sozinho, menos, aí aqui vai ter algum termo, né? Multiplicando dρ2π dρt ao quadrado, e isso igual a zero. Okay? E esse termo, né, como não poderia deixar de ser, ele é essencialmente a raiz da tensão sobre a densidade da corda, né, que eu passei aqui esse t dividindo, por exemplo, e como v aparece embaixo e ao quadrado, ele tem que ser raiz de t sobre ρ. Quando você substitui aqui, volta a aparecer ρ sobre t. Bom, a gente poderia se convencer por uma análise dimensional aqui de tensão e densidade que esse fator que apareceu aqui, esse v, ele tem unidades de velocidade. Tá? Mas aqui pela própria equação a gente também já poderia se convencer disso. Né? Por uma análise dimensional, isso aqui teria a mesma unidade de π, por exemplo, seria comprimento por comprimento ao quadrado. E aqui nós teríamos também comprimento por alguma coisa vezes tempo ao quadrado. Não teria sentido a gente somar aqui ou subtrair essas duas quantidades se elas não tivessem a mesma dimensão. Então, se aqui é comprimento ao quadrado, aqui é alguma coisa vezes tempo ao quadrado, essa alguma coisa tem que ser velocidade ao quadrado.
Tá? Então nós estamos vendo aqui que se nós aumentarmos a tensão a qual a nossa corda está sujeita, a velocidade de propagação da onda ali é maior. E se por outro lado nós aumentarmos a densidade dessa corda, né, tiver uma corda com uma densidade maior, ela então as ondas vão se propagar nessa corda com uma velocidade menor, segundo o que a gente está obtendo. Bom, excelente. Agora que nós temos a equação, né, vamos ver o que a gente consegue sondar com relação à sua solução. Então, nós vamos tentar aqui, o método de D'Alembert foi proposto em 1757 para a resolução dessa equação. E a ideia desse método é definir novas variáveis, não mais trabalhar com posição e tempo, definir novas variáveis e estudar como muda a equação nesse caso. Então essas variáveis seriam m, que depende de x e t, e seria simplesmente x menos vt. E n, né, uma outra variável também de x e t, e essa seria definida como x mais vt. E agora a ideia é escrever a equação da onda em termos dessas novas variáveis. Para isso, nós vamos utilizar a regra da cadeia para reescrever essas expressões. Tá? Então, acompanhem comigo, vê se não seria o caso, ó, de a derivada do psi em relação a x, ela, dado que o psi agora está sendo imaginado como função de m e n, né, isso seria derrom psi derrom m, né, porque o psi depende de m e n, vezes a derivada de m em relação a x. Tá? Mas o psi não depende só de m, ele depende também de n, então isso daria origem a outro termo, que é derrom psi derrom n, vezes derrom n derrom x. Bom, o m e n ainda estão aqui em cima, né? Essas derivadas são muito simples. Então a derivada de m em relação a x dá simplesmente 1, e a derivada de n em relação a x também dá simplesmente 1. De modo que essa primeira aplicação de regra da cadeia dá origem a esse termo. Derrom psi derrom m vezes 1, né? Mais derrom psi derrom n também vezes 1. Então esse é o primeiro resultado. Tá? A gente quer calcular a derivada segunda, mas vamos aqui primeiro calcular as derivadas primeiras. Agora, em relação ao tempo, a expressão é muito parecida. Derrom psi derrom t vai ser derrom psi derrom m vezes derrom m derrom t. Né? Igualzinho de cima, só que trocou x por t. Mais a mesma coisa agora trocando m por n. Bom, essas derivadas também são muito simples, né? A derivada de m em relação a t dá menos v, e a derivada de n em relação a t dá v. Então, como v é comum aos dois termos, eu coloquei aqui em evidência, e a derivada do m é que tem um sinal negativo e a do n é positivo. Tá? Então, vê se se convence que daqui daria menos v, daqui daria v, colocando v em evidência, o resultado é esse daqui. Maravilha. Agora vamos partir para as derivadas segundas. E também sem muita dificuldade, né? Porque a derivada segunda do psi em relação a x é a derivada em relação a x da derivada do psi em relação a x, que a gente acabou de descobrir. Né? Então, de novo, usando a regra da cadeia, nós teríamos, isso vai ser derivada em relação a m da derivada do psi em relação a x, vezes a derivada do m em relação a x. Então, essa expressão aqui, ó, por mais que tenham muitos derroms que podem nos confundir, ela essencialmente é a mesma que estava aqui em cima, só que onde estava psi, eu escrevi derrom de psi derrom x, porque afinal de contas, essa é a derivada segunda.
né? E isso vai ficar mais, agora derivada em relação a n, do d-psi d-x, derivada do n em relação a x. É exatamente essa expressão daqui, só que trocando psi por d-psi d-x. Então usei essa notação aqui um pouco mais extensa, só para manter a clareza, né? Talvez eu pudesse ter escrito aqui também psilinha, se você preferir, tá? Mas é essencialmente análoga àquela anterior. E com relação ao tempo, né? Com relação ao tempo, de novo, muito parecido, d-m, d-psi, d-t, vezes d-m, d-t, mais d-m, d-n, d-psi, d-t, d-m, d-t. Então, de novo, extremamente análoga a essa expressão, né? Só que trocando onde tem psi, eu estou colocando d-psi, d-t. Tá? E aqui também, ó, exatamente igual a essa daqui, só que onde tinha psi, eu escrevi d-psi, d-t. Bom, eu não vou fazer aqui explicitamente qual que seria o resultado, né, mas é substituir essa expressão aqui nessa, tá? E depois nessa, aí dá para ver que vai dar um termo aqui, ó, d-psi quadrado, d-m quadrado, aí vai ter outro que é d-psi, d-rom quadrado psi, d-m, d-n no denominador, e aqui vai ter um termo análogo ao que eu falei agora, e um outro d-rom 2 psi, d-rom n quadrado. Tá, então, e aqui embaixo vai ser essencialmente a mesma coisa, só que hora multiplicando por menos v, e hora multiplicando por mais v, aí já tinha um v aqui, então vão aparecer uns v quadrado. Tá, depois vocês deem uma trabalhada nessa dedução, okay? Mas não é difícil se convencer que vai dar. Derivada segundo psi em relação a x quadrado, vai ter o termo que eu falei, né? d-rom 2 psi, d-rom m quadrado. Tem duas vezes aqui um termo cruzado, onde nós nos valemos da comutação das derivadas nesse caso. E aqui teria o outro termo, d-rom 2 psi, d-rom n ao quadrado. Em relação ao tempo, aí a expressão também é essencialmente análoga, só que agora multiplica por v quadrado, e nós temos aqui, ó, o primeiro termo aparece positivo, o cruzado aparece negativo, e o último termo também aparece positivo nessa expressão, tá? Não é difícil se convencer disso. Se nós formos lembrar da equação da onda, né? A equação da onda é esse termo aqui, menos 1 sobre v quadrado vezes esse daqui. Tá, então vou botar aqui o que a gente vai fazer, ó. Vamos substituir na equação da onda. Então nós vamos fazer esse termo menos 1 sobre v ao quadrado, esse daqui. Bom, 1 sobre v ao quadrado vezes esse termo é exatamente quem está dentro desse parênteses. Tá? Então, como a equação da onda é esse aqui, menos 1 sobre v ao quadrado desse daqui, essencialmente nós temos que ver o que acontece quando eu pego essa equação daqui de cima e subtraio da de baixo. Tá? E não é difícil de perceber que esse termo, então, d-rom 2 psi, d-rom m ao quadrado, vai se cancelar com esse. Esse aqui, ele vai se cancelar com esse. Esses aqui não vão se cancelar, né, porque tem essa troca de sinal, que eu estou enfatizando. E o resultado de substituir na equação é que esse termo cruzado, então, ele deve ser igual a zero. Tá? Então, a nossa função de onda, quando eu derivar em relação a m e depois em relação a n, por exemplo, isso vai dar zero. Bom, o que isso quer nos dizer? Para descobrir isso, eu vou propor que a gente imagine que a solução psi de m e n é, na verdade, é a integral, né, dessa derivada segunda em m e n. Então, eu vou escrever assim, ó, psi de m e n igual a integral em m da integral em n desse termo. Aí, o que vai acontecer aqui?
Bom, essa derivada segunda, ela indica que quando eu integrar em n, tá? Quando eu integrar em n, como essa derivada segunda é zero, isso vai dar uma constante em relação a n. Consequentemente, isso deve ser uma função de m, essa primeira integral aqui. Quando eu integrar em m, nós vamos ter agora uma outra função de m também, mais uma constante em relação a m, que pode ser uma função de n. Consequentemente, né, o resultado é que o psi de mn é uma função de m mais uma outra função de n. Okay? E você pode se convencer que se eu pegar essa expressão, derivar em relação a m e depois em relação a n, isso dá zero, e se eu comutar essas derivadas também. Tá? Então, essa é a solução da nossa equação de onda, que eu vou reescrever aqui embaixo então. A função de onda psi de x e t, ela vai ser uma função de x menos vt, mais uma outra função de x mais vt. Ok? E vejam que, na verdade, nós obtivemos que a solução da equação de onda não é uma única solução, como o caso do oscilador, né, que era uma função harmônica de ômega-t mais fase. A gente obteve que a solução ela é muito mais geral. Né? Uma classe de funções aqui de x menos vt ou de x mais vt e combinações, né, lineares delas são solução da equação de onda. Tá? Então é uma equação bastante geral. Agora, pensando aqui num caráter mais físico, qual que é o significado dessas funções? Né? Vamos relembrar aqui o que é uma função de x menos vt ou uma função de x mais vt. E para isso eu vou propor a gente pensar no caso da função quadrática. Então vamos fazer tanto f quanto g seria a função quadrática. Então isso nos levaria aqui, ó, que f de x menos vt é igual a x menos vt ao quadrado, tá aqui a função quadrática, e g de x mais vt igual a x mais vt ao quadrado. Ok? Bom, quando t é igual a zero, o gráfico dessas funções é essencialmente o mesmo, né? Porque isso se reduziria a f de x igual a x quadrado, ou, desculpa, f de x menos vt, né? Avaliado em t igual a zero seria x ao quadrado, e a g seria a mesma coisa. Tá? Consequentemente, isso seria uma parábola ali com as duas raízes no zero, né? Essas duas funções coincidem. Mas agora, quando o tempo passa, por exemplo, para t maior que zero, aí nós teríamos o seguinte, ó. Aí a função seria essa daqui mesmo, né? E as raízes, por exemplo, quando eu calculasse f de x menos vt igual a zero, agora daria uma raiz, não mais em zero, mas em vt. E para o caso da função g, né, a raiz daria em menos vt, ou seja, você imagina essas duas parábolas aqui, e à medida que o tempo passa, a f ela vai para valores positivos. Tá vendo? Porque a raiz foi de zero para mais vt. Okay? E a g ela vai para valores negativos. Para vocês aí talvez esteja parecendo o contrário, tá? Mas aqui está indo para a minha direita e aqui para a minha esquerda. Tá? Então, até o Moisés sugere a gente dizer assim, olha, a função f de x menos vt, ela se desloca para valores positivos de x. E a função g de x mais vt se desloca para valores negativos de x. Tá? Botei aqui um gráfico para vocês verem. Ó. Aqui eu estou representando em linha tracejada essas duas funções em t igual a zero.
Tá? Então, botei aqui FG, okay, em t igual a 0. Agora, à medida que o tempo passa, a f ela vai aqui para valores positivos de x, tá vendo? A raiz dele estaria aqui. E a g, né, de x mais vt, porque o que eu vou enfatizar isso, o que importa não é a letra f ou g, mas sim seu argumento, né? Se ela é g de x mais vt, ela se desloca aqui para o lado esquerdo à medida que o tempo aumenta, né? À medida que o t aumenta. Tá? Então esse gráfico aqui nos ajuda a lembrar. Agora, generalizando, né, como eu estava sugerindo, o que importa não é a letra f ou g, o que importa é seu argumento. Então, uma onda que se desloca no sentido positivo de x, ela é ou uma função de x menos vt, né, que foi o que a gente desenhou aqui, representou, ou ela é uma função de... Opa, aqui faltou um sinal, né? Já vou corrigir isso aqui. Ou ela é uma função de menos x mais vt, né? Provavelmente copiei lá de cima AG e ficou com o sinal errado. Tá? Porque o que importa para a gente perceber se ela se desloca no sentido positivo ou negativo de x é esse sinal relativo aqui entre x e v. Tá? Então, quando é x menos vt ou menos x mais vt, isso representa funções ou ondas, né, no caso, que se deslocam no sentido positivo de x. Já a onda que se desloca no sentido negativo de x, ela é uma f de x mais vt, até aqui eu usei a mesma letra que de cima, né, só para enfatizar que não depende se é f ou g, depende do argumento. Então, seria uma função de x mais vt ou uma função de menos x menos vt. Tá? Então, esses sinais, quando o sinal relativo aqui é negativo, a onda se desloca no sentido positivo de x. E quando o sinal relativo aqui é positivo, né? Então ela se desloca no sentido negativo de x. Ok? Bom, vamos progredir aqui mais um pouquinho para o nosso tópico de reflexão de ondas. E agora a gente vai estender um pouco a nossa discussão, porque até esse momento nós consideramos que a nossa corda é infinita, né? Ela vai desde menos infinito até mais infinito, sabe-se lá como presa nessas extremidades, né? Nos infinitos, mas esse é o nosso modelo. Tá? E ela está sujeita a uma tensão nessa aproximação de pequenos desvios verticais. Agora nós vamos impor condições a um dos extremos. Então, nós vamos considerar a condição de um extremo fixo, condição essa de contorno, né, de um extremo fixo, e também depois nós vamos considerar a condição de extremo livre, mas é um dos extremos. O outro extremo ainda vai estar sem condição de contorno, né, se estende até o infinito. Então, eu vou botar aqui, ó, que nós vamos estudar esses dois casos, extremos fixos e um dos extremos livre. Bom, vamos começar com o extremo fixo. Eu já vou botar aqui direto a pergunta que a gente quer endereçar. Como que nós podemos caracterizar matematicamente uma corda que tem um extremo fixo? Né? O que isso vai querer dizer? Bom, nós temos que traduzir essa informação para alguma condição de contorno na nossa função de onda. Tá? Então, por exemplo, se ela é fixa em x igual a 0, isso quer dizer que eu peguei essa corda e amarrei aqui com um nó em alguma posição. Por exemplo, eu amarrei para ela ter altura 0 nessa posição. Tá? Isso quer dizer que quando a perturbação se propagar nessa corda, ela não consegue nunca levantar a corda nessa posição x igual a 0. Então é razoável de a gente se convencer que a função de onda em 0, né, em x igual a 0, para qualquer instante de tempo, ela é 0. Tá? Ou seja, pode esperar qualquer instante de tempo, produzir várias perturbações nessa corda, você não consegue levantar essa corda em x igual a 0. Bom,
essa condição ela vai nos levar à seguinte conclusão. Ó, substituindo isso lá na nossa equação de onda, nós vamos ter que o psi de 0t vai ser igual a f de menos vt, né? Estou aqui usando aquela solução geral, psi igual a f de x menos vt mais g de x mais vt. Fazendo x igual a zero, só sobra menos vt na f e mais vt na g. Né? Nossa condição impõe que isso seja igual a zero. Tá? Eu vou reescrever aqui, né, em termos de um argumento genérico, mas você pode se convencer que f de y, então, um argumento genérico, é igual a menos g de menos y. Tá? Onde aqui eu teria passado essa g para o outro lado, ficou com sinal negativo, e aqui os argumentos, quando esse aqui tem um sinal, o outro tem um sinal trocado. Então deu f de y igual a menos g de menos y. Bom, isso é lá no nó, né? Para uma posição qualquer, aí vai ficar assim, ó, f de, voltando para o argumento x menos vt, isso vai ser igual a menos g do argumento trocado. Então, menos x mais vt. Então, ficou f de x menos vt igual a menos g de menos x mais vt. E a função de onda completa, ela vai ser o seguinte, ela era f de x menos vt mais g, né? Onde tinha a f de x menos vt, agora, usando essa expressão aqui de cima, eu vou escrever menos g de menos x mais vt. E a g eu vou repetir, né? Mais g de x mais vt. Ou seja, se essa aqui, por exemplo, se a g é a onda incidente, né, a onda refletida ela é a mesma onda, só que de cabeça para baixo, né, porque a forma da onda vai ser dada pela g, então é ela de cabeça para baixo, e aqui está dizendo, ó, que se propaga no sentido oposto da g. Né? A g, por exemplo, é uma onda que se propaga no sentido negativo de x, e essa função daqui, né, a g de x mais vt, é isso que eu falei. E a g de menos x mais vt é essa mesma função, só que no sentido oposto, e esse sinal negativo nos diz que ela está também de cabeça para baixo. Bom, aqui então seria a figurinha. Ó. Se a g é essa função se deslocando aqui no sentido negativo de x, a refletida, né, é essa se deslocando no sentido oposto. Já já eu vou mostrar a animação que eu usei para produzir essa figurinha, tá? Lá no GeoGebra. Mas antes vamos ver aqui também o extremo livre. E a pergunta agora é análoga, né? Como que nós podemos caracterizar matematicamente, descrever esse extremo livre? Né? A gente precisa de um certo modelo para esse extremo. E o modelo é o seguinte, vamos considerar que essa corda está presa a um pequeno anel de massa desprezível, e esse anel é que pode deslizar ao longo de uma haste. Tá? Haste é essa bem lubrificada, sem atrito e tudo mais. Ok? Então, o que vai acontecer? À medida que a nossa onda se propaga, né, esse anel ele vai ter que permanecer sempre na posição horizontal, tá? Nessa orientação aqui horizontal. Porque se em algum momento ele tiver uma inclinação, né, ele vai estar sujeito a uma força aqui inclinada, mas não tem atrito, né? Então ele teria uma força resultante na direção vertical. E você pode pensar no diagrama de forças dele, você teria o anel, essa força inclinada, né? E ele tá puxando a haste para cá, então a haste exerce uma força horizontal também sobre ele, e só com essas duas eu teria uma resultante na vertical. Tá certo? Consequentemente, ele que tem massa zero teria uma aceleração infinita, o que não seria razoável. Tá? Então, consequentemente, o que a gente vai ter aqui é o seguinte.
nós vamos precisar que a resultante sobre esse anel seja nula, consequentemente que não tenha uma componente vertical na tensão. E a gente vai conseguir fazer isso como impondo que a inclinação desse anel, então, é zero, né? Que ele sempre está aqui na horizontal, como eu sugeri. Matematicamente, isso quer dizer que T vezes a derivada do π em relação a x, que é justamente a inclinação ali no anel, que isso seja igual a zero, né? Que essa componente da tensão seja puramente horizontal. Essa condição, então, ela nos leva ao seguinte, ó, o π' de 0t, né, agora eu estou escrevendo lá em termos da nossa função de onda, isso vai ser igual a f' de menos vt mais g' de vt, onde linha aqui está representando a derivada em relação a x. Ok? Bom, agora a gente obtém uma relação aqui que é análoga à que nós tínhamos no caso anterior, né? Só que agora em termos da derivada em relação a x e não mais da própria função. Então aqui ficou f' de um argumento genérico y igual a menos g' de menos esse argumento y. Okay? Se nós retornarmos aqui para uma posição qualquer da corda, né, agora vai ficar onde tinha y, a gente vai escrever x menos vt, por exemplo, porque a gente está falando da f aqui, né? Isso vai dar igual a menos g' de menos x mais vt. Então, f' de x menos vt igual a menos g' de menos x mais vt. E agora, para que essa condição nas derivadas seja satisfeita, qual que deve ser a relação entre f e g? Né? Não é difícil de se convencer que essa condição é satisfeita quando f de x menos vt é igual a g de menos x mais vt. Não é isso porque você teria para calcular f', derivaria em relação ao argumento e depois derivaria o argumento em relação a x. Né? E isso não tem troca de sinal nenhuma. E quando você fizesse aqui na g, derivaria g em relação ao argumento e o argumento em relação a x, aí apareceria o sinal negativo que a gente precisa aqui. Tá? Nesse caso, a nossa função de onda completa, né, ela ficaria assim, ó, o psi de x e t, então, seria, onde tinha f de x menos vt, eu vou escrever g de menos x mais vt, que foi o que nós obtivemos impondo a nossa condição de contorno. Mas, aí fica aqui, ó, g de x mais vt, que era o que já tinha originalmente, né? E agora, qual que é o resultado? Se eu tenho uma onda aqui incidindo no sentido negativo de x, com uma certa forma, a onda refletida, ela tem a mesma forma, a mesma orientação, mas ela se desloca no sentido oposto. Tá aqui, então, só para vocês terem o textinho, e a figura seria essa daqui, tá? Que eu vou mostrar agora animada para vocês lá no GeoGebra. Deixa eu trocar, então, aqui para ele, onde ele está, tá aqui. Ok, então já estamos aqui no GeoGebra, né? E o primeiro que eu fiz foi fixo, né? Então, vamos ver aqui como que é essa reflexão de extremo fixo. Tá? Aqui está a onda incidente e aqui está a onda que vai ser refletida. Tá? Aqui eu representei essa onda do outro lado da corda, né? Seria só, de fato, ela só existe aqui do lado esquerdo, ok? Mas é porque enquanto essa onda estiver sendo refletida, ela é uma superposição dessa onda incidente com essa outra daqui. Tá, eu vou iniciar aqui a animação, acho que vai ficar mais claro de vocês verem o que
que eu quero dizer. Então essa onda está incidindo lá, ó, e olha como é que eu vou dar uma parada aqui no meio para você ver que é então a onda que vai realmente aparecer na corda, né, ou esse pulso na corda, ele é a superposição dessa incidente, né, com a refletida. Okay? Eu algumas vezes tentei fazer esse desenho aqui no quadro, extremamente difícil, porque aqui fica muito mais fácil. Tá? E ó, em algum momento, inclusive, elas, eu já passei aqui, mas em algum momento elas estão uma exatamente alinhada com a outra, e a corda ficaria aqui na horizontal e depois ela se inverte, okay? E reflete então só a outra onda. Ok? Isso seria para o caso de extremo fixo. Para o caso de extremo livre, o que nós vimos é que a onda tem a mesma orientação, só que ela se propaga no sentido oposto. Então, quando a gente iniciar aqui a animação, ó, ela vai, tá vendo, vai sendo a soma das duas, aqui ó, mais um pouquinho, até que quando elas estiverem alinhadas, ó, a amplitude vai lá no dobro da individual, né, de cada uma delas, e depois ela se reflete com a mesma orientação. Ok? Bom, então com isso nós encerramos a aula de hoje, onde nós discutimos algumas questões importantes sobre ondas, a equação das ondas na corda, a sua solução geral e também discutimos condições de contorno em um dos extremos, então extremos fixos e livres, ok? Bom, então se você gostou desse vídeo, que bom, né? Eu espero que você consiga aí aprender um pouco mais sobre física ondulatória, sobre essas questões que nós estamos discutindo, ok? Então, até a próxima, um grande abraço, até mais.